Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais um vídeo aqui para vocês e hoje a gente vai estar analisando aí essa segunda-feira, né? Segunda-feira aí, dia 1º de setembro, né? O primeiro dia desse mês aí, que seja um mês muito abençoado para você, para toda a sua família, tá? Um mês aí de muita prosperidade, saúde, paz e possivelmente dinheiro, né? Que também é importante, tá, galera? Mas principalmente aí um mês muito abençoado para todos vocês, tá? E nessa segunda-feira, galera, infelizmente setembro vai começar aí com uma segunda-feirazinha bem fraca de jogos, tá? Eu consegui separar 6 jogos aqui, mas cá entre nós é uma rodadazinha aí bem fraca, daria nota aí 5,5, tá? Uma rodada bem fraca mesmo. E com isso aí eu já peço para vocês tentarem dar uma segurada, ou quem for fazer qualquer tipo de entrada nessa segunda-feira, vai com a mão baixa, tá? Tanto é que nesse vídeo eu vou estar lançando aí esses 6 palpites e no final do vídeo eu vou deixar apenas um bilhete pronto, tá? Não vai ter alavancagem aí porque a rodada não tá favorável e para não quebrar nossa sequência que tá muito boa, né, galera? Então vamos com cautela aí. Terça-feira e quarta-feira acredito que vai ser dias melhores para a gente até lançar aí uns palpites de alavancagem, né? Então vamos tentar dar uma segurada aí, pelo menos nessa segunda-feira, fechou? Antes de mais nada aí, já vai deixando seu like, aí para fortalecer aqui o trabalho do BetGreen, lança palpite diariamente aqui, totalmente grátis para vocês, tá? Se inscreva no canal também, você que ainda não é inscrito, né? Ativa aquele sininho que tem do lado para você estar recebendo notificação sempre que lançar conteúdo novo aqui, tá? Inclusive, falar em conteúdo novo, tem aí conteúdo interessante aqui no canal, tá, galera? Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu mudar a tela. A gente tem aqui a calculadora de Suribet. Para quem não sabe o que é Suribet, assiste esse outro vídeo aqui, ó. Melhor estratégia para ganhar até R$100 por dia no mercado esportivo aí utilizando o Suribet. Então assiste esse primeiro vídeo aqui para você entender como que funciona a Suribet. E depois tem aí esse videozinho aqui onde eu deixo uma calculadora totalmente grátis e ensino como mexer nela, tá? Como que ela funciona e tudo mais. Então assiste primeiro esse daqui e depois esse outro aqui para você entender melhor, fechou? E vamos lá, vamos dar uma olhada nessa grade de jogos dessa segunda-feira abençoada, né? A gente vai ver aqui o Campeonato da Dinamarca, que é a segunda divisão, né? Aqui é a primeira, mas na verdade segunda divisão, tá? Lá na Europa, principalmente países nórdicos, ele usa muito isso aqui, né? Primeira divisão acaba sendo segunda, né? Quando é primeira divisão, eles colocam tipo assim, Superliga, Premier League, alguma coisa assim, ou até mesmo um nome específico. Aí vamos ter segunda divisão da Espanha, segunda divisão do Brasileirão, só para vocês verem, né? Já começando aqui com 3 jogos de segunda divisão. Aí a gente pula aqui pro campeonato da Venezuela, né? Aí já é primeira divisão e também vamos ter aqui campeonato da Colômbia, encerramento, primeira divisão também. O primeiro jogo que a gente vai analisar aqui já começa à tarde, 2 horas da tarde, nosso primeiro jogo, que é a segunda divisão da Dinamarca. A gente vai ter o Esbjerg jogando em casa contra o Koji. Esse jogo aí que é válido pela 8ª rodada, né? Início, né? Tudo pode acontecer aqui nesse início, mas inicialmente o Esbjerg está aqui em 5º lugar com 12 pontos, né? 4 vitórias e 3 derrotas, ainda não empatou. Enquanto o visitante Koji está aqui em 11º lugar com 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Vem de 4 derrotas e 1 empate nos últimos 5 jogos, né? Não venceu nesses últimos 5 jogos. E no confronto direto, galera, a gente vê que tem um equilíbrio, porém o Esbjerg venceu os últimos jogos aí, né? 2 vitórias do Esbjerg, 2 vitórias do Koji e 1 empate, né? Então assim, nos jogos mais recentes, que foi lá em agosto do ano passado, né? 1 ano atrás, o Esbjerg venceu por goleada 4-1 e em fevereiro desse ano de 2025 venceu por 2-0, né? Então venceu os 2 jogos mais recentes e o fator de estar jogando em casa aí acredito que pode ser favorável, né? Apesar que nos últimos 5 jogos aí são 2 vitórias e 3 derrotas jogando em casa, né? Mas como eu falei, a equipe do Koji aí não vence também os últimos 5 jogos, né? A última vitória foi aqui no mês de julho, né? Mês de julho, 2 meses atrás, né? Então, assim, é uma equipe que, na minha opinião, acaba entrando como favorito, o time da casa, né? Então, primeira opção, a gente vai com a dica casa vence, e a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Esbjerg.
Agora o próximo jogo, segunda divisão da Espanha, né, La Liga 2, a gente vai ter aí a terceira rodada e a gente vai ter o Huesca jogando em casa contra o Eibar. 2h30 da tarde esse jogo, válido pela terceira rodada, né? Nessas duas primeiras rodadas o Eibar não perdeu, né? Uma vitória e um empate, né? Na estreia acabou empatando fora de casa contra o Málaga em 1-1 e no último jogo venceu o Granada por 3-0, vitória tranquila, né? E conseguiu aí ficar em sexto lugar com 4 pontos. Já o Huesca, mesma campanha, né? Uma vitória e um empate, né? Na estreia empatou contra o Leganés e no último jogo ganhou do Mirante fora de casa por 1-0. No confronto direto, galera, a gente vai dar uma olhada aqui. O Eibar venceu 3 vezes, o Huesca venceu uma e teve um empate, né? Então, assim, querendo ou não, o Eibar tem favoritismo aí nesse confronto direto, né? E acredito que é interessante, né? A gente colocar um golzinho aí pro Eibar, uma dupla hipótese, né? A favor do Eibar também. E o mercado de gols aqui acredito que vai ser um mercado under, tá? Jogo aí para 2 gols, no máximo 3. Então, a primeira opção que a gente vai pegar aqui, galera, é a dica fora mais de meio gol e a segunda opção menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 fora, talvez um empate com gols. Agora o próximo jogo aqui, Série B do Brasileirão. Agora a gente já vai ter os jogos da noite, né? 7 horas da noite aqui a gente tem Chapecoense jogando em casa contra o Vila Nova, né? A Chape que tá aí tentando buscar o acesso para a Série A do Brasileirão da próxima temporada, né? A gente já vai para a rodada 24 e a gente vai ver aqui a Chapecoense em terceiro lugar, né? São 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos, 2 vitórias seguidas, né? E tá aqui em terceiro lugar com 40 pontos, né? Se vencer, vai a 43 e encosta no líder, né? Inclusive pega a vice-liderança, né? Já que o Coritiba jogou nessa rodada e perdeu, né? No clássico lá contra o Operário. E com isso a Chapecoense vencendo vai a 43, porém vai ter uma vitória a mais do que o Coritiba e ainda tem um saldo de gol que é melhor, né? Então pega a segunda posição e fica apenas um ponto atrás do líder, que é o time do Goiás, né? Que também tropeçou nessa rodada. Então, assim, teoricamente é uma rodada muito favorável para a Chape, né? O Vila Nova, por sua vez, oscila, né? 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Vila Nova está em 8º lugar com 33 pontos. Se vencer vai a 36, né? Então fica coladinho aí no G4 e promete-se um jogo aí bem interessante, né? A gente vai ver as odds aqui primeiro, galera. Tá pagando aí 1,98 para a Chape vencer e 4,35, 4,50 para o Vila Nova vencer, né? Na minha opinião, a Chape aí tem favoritismo, tá? A gente vai ver aqui o confronto direto, são 3 vitórias do Vila Nova e 2 empates, né? Então, assim, o Vila Nova tem levado a melhor, tanto é que no primeiro turno venceu, jogando em casa, né, por 1-0, mas acredito que pelo momento que tá vivendo agora a Chapecoense, ela tem favoritismo para vencer ou talvez empatar esse jogo, né? Então, com isso, a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa vence com empate anula, né? Por segurança, a gente bota o empate anula aí a favor da Chape, né? E a segunda opção, a gente pega casa mais de meio gol, né? No caso, Chapecoense para marcar um golzinho pelo menos. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 casa, 1-0 para Chapecoense. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Venezuela. A gente tem aqui o encerramento, né? A gente tem aí a Liga FUTV, 9ª rodada, e 7 horas da noite a gente tem aí o Caracas FC jogando em casa contra o Yaracuyanos. Esse jogo aí que, na minha opinião, Caracas grande favorito, né? A equipe na classificação aí tá aqui em 5º lugar com 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, somando 14 pontos, né? Jogando em casa aí nesses primeiros jogos, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota apenas. E na classificação geral, o visitante aqui, o Yaracuyanos, né? Tá em penúltimo lugar com apenas 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas, né? Inclusive essa vitória foi recente, né? Foi na última rodada, a primeira vitória aí do Yaracuyanos, né? Que é tipo um esporte da vida. A equipe conseguiu vencer o Raio Zuliano na última rodada por 1-0 em casa, né? Mas ao todo aí é uma equipezinha bem fraca cá entre nós. Os últimos 5 jogos do confronto direto, o Caracas venceu 4 vezes e empatou 1. Inclusive esse empate foi recente, né? Foi no mês de março desse ano de 2025, né? Recente entre aspas, né? Mas ficou um empate de 3-3, né? Agora, jogando em casa, eu acredito que o Caracas não vai ter dificuldade para vencer, tá, galera? Primeira opção aqui, a gente vai com a dica casa vence, Caracas para vencer. E a segunda opção, casa mais de 1 gol e meio, né? No caso, o Caracas para marcar 2 gols na partida ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 pro Caracas. Agora vamos para mais um jogo aqui do Brasileirão Série B, galera. A gente vai ter Ferroviária jogando em casa contra o Cuiabá, né? Jogo complicado aí pro Cuiabá, né? Ferroviária em casa é forte, é uma equipe aí que vai fazendo uma boa campanha, né? 9h30 da noite esse jogo. E a gente vai ver na classificação, galera, a Ferroviária aí
vai tentando se manter pelo menos na Série B, né? Vai fazendo campanha para permanência pelo menos, né? Mas está com 30 pontos aí e vem de 3 vitórias e 2 empates nos últimos jogos, né? Não perdeu nesses últimos 5 jogos. E se vencer vai a 33 pontos e ainda sonha, né? Em quem sabe brigar aí por um G4. A mesma coisa vale para o time do Cuiabá, né? Que está com 33 pontos, porém vem de 2 empates, 2 derrotas e uma vitória nesses últimos 5 jogos. Se vencer vai a 36, então fica aí apenas 3 pontos atrás do Criciúma, né? Que é o primeiro aqui do G4. Então promete ser um jogo bem equilibrado, né? A gente vai ver aí que no confronto direto teve apenas um jogo, foi lá no primeiro turno, e o Cuiabá venceu, né? Jogando em casa, o Cuiabá é muito forte, né? E acabou vencendo por 1-0, placarzinho bem magro, mas agora nesse jogo de volta, eu tô sentindo que esse jogo aqui vai ser um empate, tá, galera? Um empate com gols de preferência. Então acredito que aí a gente vale a pena pegar aqui uma dupla hipótese a favor da Ferroviária, que jogando em casa tem um pouquinho de favoritismo, né? E a gente pode também pegar o mercado de gols, que é interessante, tá? Primeira opção a gente vai com a dica casa ou empate, né? Ferroviária ou empate. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar 2-1 casa, mas pode acontecer um empate, tá? É mais provável que aconteça um empate aqui, mas pelo fator de jogar em casa, vamos botar o favoritismo aqui, um 2-1 a favor da Ferroviária. Agora, nosso último jogo aqui, a gente tem Campeonato da Colômbia, primeira A, encerramento, né? Vamos ter aqui a 9ª rodada, jogo que acontece 9h30 da noite. A gente vai ter aqui Santa Fé contra Once Caldas, né? Once Caldas aí que não faz a campanha nada legal, é uma equipe que está com um ataque aí horrível, né? Não está tendo um ataque tão efetivo, e com isso eu já vou adiantando para vocês, né? É jogo para poucos gols. Vamos dar uma olhada aí nessa classificação, né? Nesses 8 primeiros jogos aí, o Santa Fé está em 9º lugar com 12 pontos, né? São 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados, 8 gols sofridos, né? Marcou uma média aí de 1 gol por jogo e uma média de 1 gol sofrido aí por jogo, né? Já o Once Caldas, em último lugar, não venceu ninguém até agora, 3 empates e 4 derrotas, último lugar aí com 3 pontos, 6 gols marcados, que dá uma média aí abaixo de 1 gol por partida, e 11 gols sofridos aí, o que dá uma média aí de 1 gol e meio por partida, vamos dizer assim, né? Agora a gente vai ver aqui fora de casa, o Once Caldas só marcou 2 gols e sofreu 4. Enquanto o time do Santa Fé em casa, a gente vai ver que marcou 3 gols e sofreu 1, né? Uma defesa bem sólida. E com isso, o mercado under aqui é muito favorável e também Santa Fé para vencer aqui com empate anula é interessante, né? A gente vai ver que o Santa Fé venceu os últimos 5 jogos, né? Tá pagando a odd acima de 2, né? 2,6, 2. Então, assim, vale a pena a gente pegar um empate anula, ou se for botar no bilhete uma dupla hipótese, né? Mas a princípio a gente vai pegar aqui a dica casa vence com empate anula, né? Santa Fé para vencer com aquele empate anula, né? Para dar aquela garantia extra. E a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida, tá? Acredito que é jogo para poucos gols. Quem quiser arriscar pode pegar até um menos de 2 gols e meio aí para fazer a entrada simples, tá? Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 casa, 1-0 pro Santa Fé. Talvez um 2-0. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa segunda-feira, né? Como vocês podem ver, a grade não tá grandes coisas, né? Mas, assim, nessa rodada aí foram os 6 jogos que eu senti mais confiança, entre aspas, né? Para poder trazer o vídeo aqui para vocês, né? Mas como eu falei aí no início do vídeo, quem puder, tenta dar uma segurada, ou quem for fazer qualquer tipo de entrada aí nesses jogos, tenta ir com um valor menor, tá? Usa metade da stake aí normal, que vocês usam normalmente, para não estar prejudicando. Lembrando aí que a gente vai ter terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vamos ter muitos jogos, assim, grade de jogos melhores, né, do que nessa segunda-feira, fechou? Agora eu vou estar deixando aí para vocês o primeiro e único bilhete dessa rodada de segunda-feira, e o nosso bilhete ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete, né, o nosso primeiro e único bilhete aí para essa segunda-feira, eu tentei fazer o bilhete aqui mais seguro possível para vocês, tá, galera? Para não tentar aí prejudicar aí a entrada aí, a aposta de vocês, fechou? Aí aqui a gente pegou o primeiro jogo aqui, que é o jogo lá da Dinamarca, segunda divisão, né, o Esbjerg contra o Koji. A gente pegou aqui o Esbjerg vence com empate anula, né, o time da casa para vencer aí com empate anula para dar aquela garantia extra. Aí o segundo jogo aqui, Série B do Brasileirão, Chapecoense e Vila Nova, a gente pegou dupla hipótese, né? Chapecoense ou empate. E o terceiro jogo, o Campeonato da Venezuela, né? Primeira divisão, jogo entre Caracas e Aracuianos, a gente pegou aqui o Caracas vence com empate anula. No final, a gente teve uma odd até abaixo aí do que a gente utiliza normalmente nos nossos bilhetes, né? Deu uma odd aqui de 1,84, tá? A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$184,51. Esse bilhete aqui, galera, eu acredito
acredito que tem 65 a 70% de chance de bater, tá? Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade aí para essa segunda-feira, né? E vamos torcer para que dê green, mesmo sendo uma segunda-feira fraca, fechou? Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí dos palpites, desse bilhete que eu acabei de deixar. Se você gostou, já vai dando like aí no vídeo, que é muito importante, tá? O like fortalece demais o meu trabalho. Comentário também, se você puder, comenta bastante aí, que também o comentário ajuda a engajar, né? Para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. E quem puder ajudar mais ainda, né? Compartilhe o link desse vídeo aí com seus amigos, nas suas redes sociais, naqueles grupinhos de WhatsApp que você tem aí, no Telegram. Ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas, que eu vou ficar muito agradecido a todos vocês. Fechou, galera? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa segunda-feira, que seja uma semana aí muito abençoada para todos, para vocês, né? E um mês aí, né? Um mês aí muito produtivo para todos nós aí, tá? Com muita prosperidade, paz, saúde e sucesso. Fechou, galera? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, valeu! Fui!